quando a gente vai para uma luta, que é uma luta por direitos sociais, uma luta que disputa o orçamento da cidade, a gente precisa se juntar com os bons, com as pessoas que têm trajetória de luta, e os sindicatos, eles são um instrumento histórico da classe trabalhadora, são eles que nos protegem, são eles que nos fazem avançar. Então é muito importante atender o chamado dos sindicatos, assim como também é muito importante atender o chamado do movimento Somos Todas Professoras, porque é no movimento, é assim que a gente vai enfrentando e superando as desigualdades. Então, agradecer vocês por estarem aqui. O vereador é muito importante, porque todos esses projetos, eles vão passar necessariamente pela Câmara Municipal. É muito importante a gente ter pessoas na Câmara Municipal que apoiam a educação, que apoiam os serviços públicos, os servidores públicos. Então, obrigada, vereador, por estar aqui nessa segunda-feira, uma segunda-feira fria, mas onde os nossos corações estão em chamas, até porque a gente está numa semana histórica da classe trabalhadora. Brasília está pegando em fogo, está em chamas, porque a gente vai derrotar essa semana a escala 6x1, que é uma chaga. Quem tem na sua família uma pessoa que está submetido a essa jornada, sabe o quanto ela é danosa, o quanto ela é violenta e o quanto ela é desumana. O Brasil é a 9ª economia do mundo, isso significa que dos 200 países do mundo, o povo brasileiro é o 9º que mais produz riqueza. Então a gente tem condições, sim, de dar dignidade e respeito a todos os trabalhadores. E é muito importante a gente compreender que quando um setor da classe trabalhadora avança, toda a classe trabalhadora avança. A gente precisa retomar aquele velho ditado, aquela velha lição do Marx: trabalhadores de todo mundo, univos. Ou seja, a gente precisa estar em união. É a união que nos faz libertar. Às vezes a gente é jogado até pelos poderosos, uma classe ficar contra a outra, achando que é o colega que vai tirar o meu direito, e nunca é o colega que tira o direito. Quem tira o direito são as classes que estão dominando, que estão no poder e que usurpam e querem sempre mais. Então é muito importante a gente compreender isso. E foi compreendendo essa janela histórica que a gente vive no nosso país, que apesar de toda a dificuldade que a gente tem espaços para avançar. Tanto é assim que a gente conseguiu aprovar essas duas leis, que são duas leis extremamente revolucionárias. O Descongela é uma vitória, é a maior vitória da classe trabalhadores dos serviços públicos dos últimos 20 anos. É a primeira vez que a gente retoma um direito que nos foi roubado durante a pandemia pela LC 173 do presidiário Bolsonaro, que quando foi fazer o repasse adicional de verbas para a saúde, de enfrentamento à Covid, ele pegou e chantageou os prefeitos e os governadores falando: vocês só vão receber repasses adicionais se vocês atacarem os servidores públicos. E foi isso que foi feito, sequestrando 583 dias das carreiras de todos os servidores públicos do Brasil. Então a gente fez uma luta muito grande. Eu entrei no serviço público no ano de 2000. Eu fui 7 anos professora de educação infantil, depois eu fui 10 anos diretora de escola. Em 2016 eu prestei um novo concurso, passei para supervisão escolar, da onde eu saí em 2022, quando fui eleita deputada federal. Em 2020, quando veio a LC 173, eu estava no chão da escola. Eu enfrentei a pandemia, eu sei o que foi a pandemia para quem estava no chão dos serviços públicos. E é por isso que quando eu sou eleita, chego no Congresso Nacional, a gente começou essa batalha pelo PLP 21 de 2023, que devolvia que devolve os 583 dias, e
eu estou entregando a lei Descongela para vocês, que é a LC 226 de 2026. E o artigo 3º, ele é inequívoco e ele não precisa de lei autorizativa. O artigo 3º da LC 226, ele garante de imediato a obrigação de todos os entes federados devolver para a carreira dos seus servidores os 583 dias. Inclusive, o prefeito daqui já foi acionado pelo Tribunal de Contas, porque quando saiu a LC, nós pegamos e fizemos, eu, junto com o professor e deputado estadual Carlos Gianazzi, nós fomos até o presidente do Tribunal de Contas, a gente foi até o procurador-geral do Ministério Público e também falamos com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, a gente conversou com todos os poderes para que imediatamente fosse implementado o artigo 3º. E todos eles compreenderam e deram essa orientação para todos os entes federados, todos os municípios daqui, também para o governo do estado, que o artigo 3º tem que fazer imediatamente e, inclusive, alcança os aposentados e pensionistas. Tanto é assim que na Prefeitura de São Paulo a gente terminou essa fase em abril. No mês passado, foi devolvido todos os 583 dias e foi recalculado automaticamente as pensões e as aposentadorias de quem, com a devolução dos 583 dias, formou os 5 anos, porque lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, é quinquênio. Aqui é o quê? Quinquênio. Então, com a devolução dos 583 dias, se você forma um quinquênio, você faz jus agora. Se você não forma, o que acontece? Você estoca esse tempo para você alcançar daqui um tempo o seu quinquênio. Então, essa situação eu vou estar cobrando novamente a prefeitura daqui. É crime de improbidade administrativa, de responsabilidade, o prefeito que descumpre uma lei federal. Não é um poder discricionário, ou seja, ele não está no campo dele de decisão, se ele vai cumprir ou não o artigo 3º, porque o artigo 3º, ele torna nulo o confisco para todos os servidores públicos do Brasil, confisco dos 583 dias. O artigo 2º da LC 226, que está aí na mão de vocês, ele é o autorizativo. E o que é o autorizativo? Quando o Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, ele fez uma LC 191, onde ele devolve para os servidores da segurança e da saúde os 583 dias. Só que quando ele devolve, ele diz, fica proibido o retroativo. Por isso que na minha lei, eu tive que lutar para que tanto fosse devolvido automaticamente para frente os 583 dias, como fosse liberado a autorização para o retroativo. E essa liberação para o retroativo, ela alcança inclusive os servidores da saúde e da segurança. E por que é autorizativo e não é automático? Porque esse tipo de cálculo fiscal que retroage no tempo, necessariamente, ele não pode ser imposto. O ente federado tem que anuir, ele não pode ser imposto por um outro ente federado, senão seria inconstitucional, a LC 226. E o retroativo é o seguinte, se em 2023 você tinha direito a um quinquênio, você não teve por conta do Bolsonaro que roubou seu tempo de trabalho. Isso significa que o seu salário está desatualizado desde 2023. Então, o retroativo é retroagir e recalcular todo o seu salário para trás. Entende? É isso que é o retroativo, que é o artigo 2º. Aí, o artigo 2º, por força do Pacto Federativo, esse sim precisa de uma lei para os servidores municipais que passe pela Câmara Municipal. Esse é o artigo 2º da LC 226. Então, com relação
ele não ter ainda descongelado, vamos, eu e o professor e deputado estadual Carlos Janazzi, vamos provocar novamente o Tribunal de Contas e aí já vamos pedir também para o Ministério Público do Patrimônio Público, que é quem cuida desse tipo de ação, também questionar e apurar o que está acontecendo, porque Campos do Jordão não pode ficar um município fora da legislação. Aí, no documento que a gente entregou para vocês, também tem a lei de 15.326, que foi uma outra grande vitória que a gente conquistou, depois de 3 anos lutando no Congresso Nacional. Todo mundo aqui é berçarista e recreacionista, né? Todo mundo aqui são professoras assim? Aí tem professores que são do piso, que ele também aqui não cumpre o piso, né? Tá difícil aqui Campos, né, gente? Campos do Jordão tá duro, aqui o jogo é pesado, o jogo é jogado. Então, o do piso, vamos falar do piso. Então, piso também, a gente vai adotar o mesmo procedimento quando a gente for falar da questão do não cumprimento da LC 226 do Descongela. A gente vai pedir uma auditoria, eu, o professor Carlos Janazzi, com relação às contas da educação de Campos do Jordão. Isso! Porque veja bem, Campos do Jordão recebe os recursos e esses recursos precisam chegar até os profissionais da educação. Não é um poder também dele, se ele quer ou não, cumprir a lei do piso. A lei do piso, como ela foi enviada esse ano por medida provisória, isso significa que desde janeiro, quando o governo Lula envia os R$5.130, já está valendo. A gente acabou de votar agora, de validar essa lei, essa medida provisória, mas ela já está em vigor. Então, é R$5.130 por 40 horas de trabalho, é isso que precisa ser pago. E vocês viram que está sendo discutido no STF, porque o Brasil, gente, é um país duro. É muito difícil a gente que é trabalhadora, a nossa vida no Brasil. Não é uma situação fácil, né? É muito, muito trabalho. Você vê, a lei do piso é de 2008. E até hoje, os prefeitos e governadores se sentem autorizados de burlar essa legislação. É esse o nível da nossa elite política e econômica, de maldade e de desprezo que tem com uma função que é extremamente importante, estratégica no desenvolvimento social e econômico de qualquer nação. Então, esse desprezo, ele é o sintomático dessa nossa elite. Por isso que a gente foi o último país a acabar com o tráfico negreiro, o último país a acabar com a escravidão, o último país de todo o continente americano a ter uma universidade. Aqui, aí, 130 e poucos anos de república, mais de 7 tentativas e golpes que foram implementados. Então, aqui, o jogo é assim, por isso que a gente precisa estar unido, por isso que a gente está aqui numa segunda-feira à noite, e por isso que tem milhares de pessoas em todo o Brasil nas ruas hoje lutando, reafirmando a dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. É essa união que a gente precisa. E agora começou um novo julgamento do piso. É a 7ª vez que o STF vai falar sobre o piso. É importante dizer que todas as vezes que o STF foi provocado para falar sobre o piso nacional do magistério, em todas as vezes, nunca a gente teve um voto desfavorável, a gente nunca teve uma decisão contra a obrigação do pagamento do piso. Por quê? Na Constituição, no artigo 206, o inciso 4º e 5º, eles protegem de uma forma extremamente significativa
o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação como um princípio da educação do Estado brasileiro. Nenhuma outra profissão do nosso país tem esse status de defesa. Só a educação. E por quê? Aquele jogo, né? Como a gente sempre foi muito atacado, historicamente, a classe da educação é muito atacada, porque a educação é um espaço essencialmente de poder. Que poder? Poder de decisão. Quem sabe mais pode mais. Quanto mais instruído você é, mais você pode decidir sobre a sua própria vida. Paulo Freire falava, o que é aprender a ler e escrever? É aprender a contar a sua própria história. É você ter autonomia. Esse é o poder da educação. E aí é óbvio que uma elite como essa não quer uma educação assim. Quer uma educação mecanicista, reducionista, precarizada, é isso que eles tentam. E daí, como tem muita ataque, também tem muita reação, tem muita resistência. E historicamente, os profissionais da educação sempre lutaram em defesa da escola, da educação, das qualidade de ensino, da inclusão. Tanto é que é o único equipamento que está em cada cantinho desse país, não tem nada. Tem uma sala, tem uma escola ali. Isso é fruto, foi uma luta histórica para a gente conseguir isso em tão pouco espaço de tempo. Então a gente tem esse status constitucional. Então, todas as vezes que é questionado, inclusive isso entrou em debate quando veio o piso da enfermagem. Porque os ministros falavam assim, não, mas a enfermagem é importante, tem que ter um piso, mas não é protegido como é o da educação. Porque nós conseguimos inserir na Constituição esse artigo, esse inciso no artigo 206. E aí começou um novo julgamento, que já teve 3 votos. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, ele vai ficar... eu inclusive tenho uma audiência com ele na quarta-feira, e um dos assuntos é pedir para ele devolver logo para julgamento, que vai discutir, e que já tem maioria dentre esses votos, que vai discutir que o piso é piso. Olha que interessante o Brasil. A gente tem que discutir na alta corte do nosso país que piso é piso, não é teto. E é isso que está sendo discutido. E o ministro Toffoli fez um voto extremamente importante para a gente, porque ele disse no voto dele que é piso, que tem que repercutir sim em toda a carreira, além de ter que repercutir, uma coisa é o piso e a sua repercussão, outra coisa é a própria carreira dos servidores que os estados e municípios também têm que ter, que é outra coisa, que são as evoluções, que são as progressões. Essas coisas não se misturam, não se excluem, e ele ainda vai além, ele fala assim, e tem que ser feito todo ano, e caso o prefeito ou o governador não o faça, pela proteção constitucional, o judiciário tem sim o poder de obrigar os municípios e os estados a fazerem. Então foi dos votos o melhor. O Zanin, que foi o relator, ele falou assim, não, de fato é piso, tem que repercutir na carreira, ele concordou com tudo, mas ele falou, mas aí tem a autonomia dos entes federativos. Então, a gente dá 2 anos para os estados e municípios começarem a se adequar. Isso foi o voto do Zanin. Então, a gente achou, por óbvio, que o voto do Toffoli é muito melhor, e o trabalho que a gente vai fazer no STF, e essa semana a gente tem bastante coisa para fazer lá em Brasília, e uma das questões a gente vai conversar com vários ministros é com relação a a repercussão do piso, porque com essa decisão, e só pode pedir vistas uma vez, então daqui 3 meses, no máximo, esse projeto, a ADIM volta a julgar no STF,
Isso significa que os prefeitos e governadores, além de serem obrigados a cumprir o piso, eles vão ter que também repercutir na carreira, que é algo que eles não fazem. Ou eles pagam por abono, ou eles dão um jeito de burlar a legislação, que é o que eles mais gostam de fazer. Então, é um julgamento extremamente importante que a gente está acompanhando. Além desse julgamento, que é muito importante, está tramitando, já está com o relatório pronto para ser votado na Comissão de Educação, que é a Comissão de Mérito da Câmara Federal. Um outro projeto meu, muito importante, que é o J30 para o Piso Nacional do Magistério. E o que é o J30? Hoje, o Piso Nacional do Magistério, ele é calculado por 40 horas de trabalho. Aí o que a gente propõe? Que esse mesmo piso seja calculado por 30 horas de trabalho. Mas, deputado, então isso significa que se eu trabalho 20, eu vou ser obrigado a trabalhar 30? Se eu trabalho 40, eu vou ser obrigado a trabalhar 30? Não. Isso é muito importante a gente entender para a gente direcionar a nossa luta. Cada prefeitura, cada governo estadual, eles têm autonomia a partir das regras gerais, que é o que a gente faz no Congresso Nacional, tem autonomia para organizar o seu sistema de ensino. Então, se vai ser jornada de 20, de 30, de 40, ele tem autonomia para fazer isso. Como que vai ser a lotação, como que vai ser a classificação, como que vai ser a atribuição de aula. Ele tem autonomia para organizar o seu sistema de ensino. Agora, o que a gente muda? Por exemplo, se hoje você é uma professora que trabalha 40 horas e ganha o piso no início da sua carreira, quando a gente aprovar esse projeto, para a gente calcular o seu salário, se o piso é por 30, você tem direito de ganhar 10 horas a mais. Porque o que a gente está mudando não é a sua jornada de trabalho na escola. A gente está mudando a fórmula de cálculo do pagamento do piso nacional do magistério, que vai ter como referência uma jornada menor. Então, se você trabalha mais, você vai ganhar mais do que o piso necessariamente. E se você trabalha menos, você vai ganhar mais também. Se você tem uma jornada de 20 horas, ao invés de você ganhar metade do piso, você vai ganhar proporcional a 30 horas. Então, é um projeto extremamente importante que busca dignidade, respeito e adequar. A gente tem pesquisas internacionais, e essas pesquisas internacionais e também aqui nacionais que a gente está levando para debater, tanto na esplanada do Ministério, com os ministros do presidente Lula, quanto com os ministros do Supremo, porque como tem ação lá e tem os nossos projetos aqui, a gente precisa fazer essa articulação com todos os poderes. E o que demonstram essas pesquisas, esses dados científicos? Que o professor e a professora brasileiros, eles são uns que mais trabalham em todo o mundo. Essa jornada de 40 horas, e que na maioria das vezes acaba sendo quase que exclusivamente em sala de aula, porque não é respeitado um terço da jornada para formação, que é o que está escrito na Lei do Piso Nacional do Magistério, ela é extenuante. Ninguém entende. Aí você pega a carga horária de Singapura. Vamos pegar os países que estão super desenvolvimento lá do Oriente. Singapura, os professores, desde o infantil até toda a educação básica, eles têm 12 horas de aula direto com os estudantes. A jornada dele depois é formação, pesquisa. E os alunos vão tendo aula com outros professores para completar a sua jornada de ensino integral. Percebe como não tem como comparar? E isso você pega o México, você pega o Chile, você pega a Argentina. A gente, além de trabalhar muito horas a mais diretamente com as crianças, e a gente ainda inventou essa história do acúmulo. Todo mundo acumula, grande maioria,
ou acumula em várias escolas, ou acumula trabalhando de outras formas para conseguir completar a renda. Essa é a realidade das professoras e dos professores do Brasil. E ganhando menos do que todos esses outros países que eu falei, aqui vizinhos nossos. Todos eles pagam mais do que o Brasil paga aos seus professores. Então a gente tem uma cultura de precarização muito forte dentro da educação. Muito forte. O que justifica? A gente está no estado de São Paulo. Nosso orçamento é mais de 300 bilhões de reais. É um dos maiores orçamentos do sul global, do mundo. E a gente não está discutindo piso, está discutindo educação especial que não acontece, está discutindo falta de material didático apropriado. O que está por trás disso é uma história de ódio que a nossa elite tem contra o povo. É óbvio que é isso. Porque as outras elites, não, a escola a gente vai garantir. A escola é aquilo que vai te dar até desenvolvimento. Como é que uma nação se desenvolve se as pessoas não têm conhecimento? O número de pessoas formadas no Brasil é baixíssimo, de graduação. É baixíssimo. De cada 3 brasileiros, hoje, 70 milhões de brasileiros não concluíram sequer a educação básica. 70 milhões. Percebe? É 1/3 da nossa população que não tem nem a educação básica. Então, assim, isso demonstra os desafios que a gente tem e o quanto a gente tem que lutar. Ao mesmo tempo que a gente tem que saber, sim, qual é o nosso cenário, a gente tem que reconhecer, sim, as nossas dificuldades, para a gente entender, ter paciência histórica, entender o que é o tempo, entender que a gente precisa estar o tempo todo se movimentando, porque a gente está em luta pelo piso, a gente está em luta pela aprovação do PL 2531, que é do quadro de apoio técnico administrativo escolar. Eu não sei se tem pessoas dessa categoria aqui. Várias. Tem várias? Inclusive eu. Então, a gente está numa luta, lá a gente conseguiu aprovar na Câmara, que foi pior Câmara da nossa história, a gente aprovando os projetos, entendeu? Por quê? Porque a gente vai construindo pontes, a gente vai conversando, vai articulando. Mas não foi um mês, não foram 2 meses, não foi um ano, né? A gente chegou agora. O PL 2531 chegou na mesa do Alcolumbre em março deste ano. Em março. Nós estamos no final de maio. Aí você vai falar assim, não, mas é 2 meses que está na mesa dele. O meu projeto do Somos Todas Professoras ficou 4 meses parado na mesa dele. 4 meses a gente lá, lutando, fazendo tuitaço, fazendo carimbaço nas redes dele, a gente indo lá, conversando com ele. Foram 4 meses só para ele despachar. É injusto? É cansativo? Pra caramba. Agora, se a gente não... Percebe que a gente não tem alternativa. Ou a gente vai adoecer, como infelizmente a maioria dos nossos colegas estão adoecidos. A questão da saúde mental, hoje eu estive de manhã no IANSP, falando dos convênios do IANSP no interior, falando do tratamento, falando de todas as situações, um número de pessoas que buscam tratamento de saúde mental. Estive aqui também no Hospital do São Camilo, que tem convênio aí com o SUS também, tanto para tratamento da tuberculose, como também tem um tratamento psiquiátrico aqui, que é público dentro do São Camilo, e que a gente também envia emendas para cá, porque é uma questão, é uma epidemia, porque está muito difícil mesmo o chão da escola. É muito assédio, é muito desrespeito, é muita violência,
não tem estrutura, as crianças também estão no nível de adoecimento nunca visto. A questão o impacto que tem essas redes sociais nas crianças é algo que a gente já tinha violência e agora a gente tem esse outro tipo de violência que leva para lugares absurdos, esses desafios que eles ficam fazendo, né? Matando animais de madrugada na internet, combinando estupros, quer dizer, crianças de 10, 11, 12 anos. É essa situação que a gente está vivendo. Então está muito difícil. Então ou a gente se junta e vai para cima, ou a gente vai tomar. E eles sabem da nossa dificuldade. E sabem que somos maioria mulheres na educação, que a gente tem família, que a gente tem que cuidar não só dos filhos, mas tem o adoecimento e o super envelhecimento da população, que a nossa população, a gente conseguiu melhorar as condições de vida, então está vivendo até 90 anos, e aí quem vai cuidar dessas pessoas? Essas pessoas também precisam de cuidados. Então eles contam com tudo isso, eles contam que a gente vai desanimar. Então, por isso que a gente tem feito essa caminhada por muitos municípios do nosso estado. Eu já estive em muitos estados do nosso país. Eu já estive em Pernambuco, já estive em Goiás, estive no Rio de Janeiro, estive em Santa Catarina. No mês que vem eu vou estar em Mato Grosso, eu vou estar em Minas Gerais e vou estar no Rio Grande do Sul, fazendo esses mesmos debates. Sabe por quê? Quando a gente está numa luta como essa, e aqui é legal porque tem os sindicatos Campos, Pinda, são a todas as cidades aqui, né, do entorno. Esses prefeitos, eles também trabalham juntos contra a gente. Eles também se reúnem para fazer as maldades, eles combinam. Ó, não vamos fazer isso não, viu? Vai todo mundo junto, quero ver quem vai peitar. É isso que eles fazem. E aí a gente, quando a gente está nesse movimento de contra-ataque, a gente também tem que se unir. Então é muito importante que os servidores das diferentes cidades também se unam, também façam luta organizada, coletiva, unificada, porque são as mesmas pautas. E aí buscar caminhos de enfrentamento junto, fazer denúncia junto, fazer cobranças, atos unificados juntos, fazer marchas junto, assim como eles também fazem, e assim como os governadores também fazem contra a gente. Então, você pega o caso do FETER, não sei se tem aqui professores da rede estadual. Então, é um escândalo, é um criminoso, e a gente trabalha, o nosso coletivo trabalha diuturnamente para que ele seja responsabilizado por tudo que ele faz, por tudo. São crimes de todas as ordens. É tanto crime que assim, eles trabalham com essa ideia da confusão. Antes de vir para cá, eu também passei um ato das famílias, porque ele está demitindo as professoras com especialização em educação especial para contratar por um salário mínimo agentes que vão ficar com as crianças, talvez fique, mas gente, você vai tirar uma professora com formação que faz o acompanhamento da criança para colocar uma pessoa que não tem formação, que nunca pisou dentro de uma escola. É óbvio que vai dar ruim. E é que essa pessoa também não vai aguentar. Porque quem trabalha com inclusão sabe das dificuldades que é fazer inclusão. Sabe o corre que é. Então, assim, você vai imaginar, não, ele não vai atacar a educação especial. Atacou. Você fala assim, não, ele vai respeitar minimamente os direitos trabalhistas. Então, assim, uma pessoa tem um AVC. Ele e o Ricardo Nunes fizeram a mesma coisa. Você é um professor, você tem um AVC. Você tem 40% do seu salário cortado. E ainda é punido para atribuição de aula. Que é assim, quando que você vai imaginar que isso possa ser razoável? Que esteja acontecendo aqui em São Paulo? Quando que você vai imaginar? E a sua mãe morre
você vai no enterro, você falta, você é punido. Percebe como a gente tá muito fora do razoável. É uma lógica que desumaniza. Não é só uma precarização, é uma desumanização profunda e um ataque sem precedentes à docência. Então ele ataca a docência, demitindo os professores a todo momento, jogando os professores para cá e para lá, criando, cada dia ele cria mais uma instrução normativa sobre mais uma fórmula de fazer a avaliação desses professores. Aí depois ele faz a mesma coisa com os diretores, depois ele faz a mesma coisa até com o diretor regional. Né? Ele foi desmontando a maior rede do nosso país, a maior rede da América Latina. E esse cara fez a mesma coisa no Paraná. E antes dele teve o Rocieli, que aprontou aqui, depois ele foi para o Pará, aprontou, aí ele foi para Minas. Aí os mineirinhos foram lá e pegaram ele. Conseguiram, a gente entrou com o processo aqui contra ele, a gente entrou com o processo no Pará contra ele, porque esses esquemas de corrupção com as empresas dos amigos dele denunciando, mas foi lá em Minas que conseguiu finalmente pegar. Pegamos ele. O Rocieli agora está respondendo o processo criminal. Uma hora a casa cai, né? E a mesma coisa é o FED. Então, a gente tem que fazer esse giro, a gente tem que estar o tempo todo cuidando, articulando com o nosso território, mas entendendo que esse grupo, ele atua de forma coordenada e eles fazem as mesmas coisas. É leilão das escolas, é a privatização, é acabar com a estabilidade, mesmo ainda a estabilidade existindo, é acabar com a lotação, mesmo a lotação ainda existindo. Ele vai dando jeitos, burlando a legislação, e eles têm poder político para isso, por isso que eles fazem. Por isso que a nossa luta tem que ser política. Política no sentido de polis, de decisão sobre a cidade. Eles têm hegemonia no meio de comunicação, dentro do poder econômico. Então a gente tem que fazer o trabalho de lutar pela margem ou sucumbir. A gente não tem outro caminho. E a nossa trajetória é de resistência. E aí, semana retrasada, a gente teve uma vitória muito importante no nosso coletivo contra o FED e o Tarcísio, porque a gente entrou contra todas as instruções normativas dele sobre essas faltas, falando que falta saúde não pode ser critério de avaliação, de licença nojo, de licença gala, de licença para terceiros, sabe? A humanidade. Que isso você não pode usar para dizer se o cara é bom ou não. Só que ele sempre vinha com uma nova fórmula. Aí agora a gente provou tudo isso, aí o juiz pela primeira vez no processo inverteu o ônus da prova. Agora ele vai ter que demonstrar para o juiz como que ele está respeitando a legislação. Então foi uma vitória muito grande, porque era a gente que tinha que ficar o tempo todo fazendo a prova, porque quando você denuncia, você tem que provar. Entende? Aí a gente conseguiu isso, foi um passo muito importante. E quando a gente fala de burla, a gente chega no que acontece com as recreadoras e berçaristas. Vejam bem, são 30 anos de LDB. 30 anos que a creche passou a ser a primeira etapa da educação básica. E até hoje, no nosso país, no estado de São Paulo, em centenas de cidades, os prefeitos burlam o sistema educacional, burlam todos os editais. E foi para responder a essa burla que a gente aprovou a Lei 15.326. E essa lei, então, ela nasce desse espírito. Ela combate essa burla que é histórica, que é sistêmica, que é fazer a contratação de professores sem dizer que está fazendo a contratação de professores. E com isso, você garantir uma exploração
econômica em cima da mão de obra dessas mulheres. São 98% mulheres, maioria mulheres negras, pretas ou pardas, e que trabalham com uma ação que é essencial, que é o cuidado. E o cuidado na nossa sociedade, historicamente, ele sempre foi menosprezado. Para fora, discurso para fora, muito importante. A família, cuidar da família. Só que dentro, e a creche ela se instalou primeiramente dentro do ambiente assistencial e historicamente doméstico. Ali a gente vê toda a fórmula de violação. Porque você tem que dar graças a Deus que você tem um lugar para deixar seu filho. É esse o pensamento. Fazendo um enquadramento. E desse projeto que tem que ter lá, você apresenta o magistério ou a pedagogia. Agora pode ter também um capítulo, né, um artigo, desculpa, na lei, dando prazo para que a professora se forme. Fala, a professora que não tem ainda, mas que ela vai ter um prazo de 4, 5 anos para concluir um curso de pedagogia, e a prefeitura pode oferecer se ela quiser. Aí depende do interesse dela em fazer. Aí tem que pressionar na hora do projeto de lei. E também pressionar os vereadores, porque vai ter que aprovar na Câmara Municipal. Tem algum vereador aqui apoiando vocês? Opa! Qual o nome? Ô, Ricardo está aí para confirmar para nós, deputado. Ricardo, olha, um apoiador, Ricardo. Parabéns. Já foi um vereador apoiador do governo. Desculpe, eu precisei me ajeitar. Estive aqui no começo com a Luciene também, né? Fui fazer uma prova, então valorizo bastante a educação, estou aí me preparando também. Mas estive lá, terminei minha prova e voltei aqui novamente para lhe dar um abraço. O deputado sempre foi uma pessoa que gostou muito de Campos do Jordão. Um dos primeiros deputados que me recebeu na Lesp. Então, obrigado pela atenção que teve comigo quando eu precisei e que tem com os nossos servidores públicos, os nossos professores e professoras. Obrigado, conte comigo. Obrigado, Ricardo. Tem um apoiador importante aqui, que esse decreto 8793 de 2024, que é um decreto que se inspira muito na política do Estado, né, que é uma política educacional punitivista do ponto de vista do magistério. Então, a gente quer trabalhar para revogar esse artigo 24, que diz sobre atribuição de aulas. É um absurdo isso daqui. Ele segue a mesma orientação do Estado, punindo os professores que faltam no processo de atribuição de aulas. Foi colocada na questão do piso nacional do magistério, que não é pago ou não é pago corretamente aqui. Ele utiliza truques para que o piso seja pago, mas não pode, o piso não pode ser teto, né? E esse debate é importante vocês acompanharem, que ele está no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Estava havendo um julgamento, foi suspenso, mas é exatamente sobre a incidência do reajuste do piso em toda a carreira do magistério, não apenas para quem não alcança o valor do piso, que eu falei que é hoje de R$ 5.130. Então, o Supremo está julgando, nós já temos 2 votos favoráveis a nós, a essa nossa tese, de que o reajuste do piso tem que incidir em toda a carreira, repercutir em toda a carreira do magistério, que não pode pagar piso com gratificação, com bonificação, nada disso, isso é proibido já na lei hoje, e é isso que o Supremo está julgando. Nós já temos 2 votos favoráveis, Alexandre de Moraes e o Toffoli, os 2 já votaram a favor do magistério. O Zanin deu um voto complicado, que não reconhece essa repercussão. Mas daí o Gilmar Mendes pediu vista do processo e não parou a votação. Ela volta em algum momento, quando ele devolver. Mas nós já saímos na frente com 2 votos favoráveis. Estamos acompanhando, conversando com os ministros, para que eles reconheçam isso, de tal forma que nenhum prefeito vai poder fazer o que Campos está fazendo aqui com vocês, né? E também pagar a jornada do piso. O piso tem uma jornada de 1/3 da jornada
tem que ser dedicada ao trabalho fora da sala de aula também. Então, muitos prefeitos não cumprem essa jornada. Para vocês terem uma ideia, o próprio Estado de São Paulo não cumpre corretamente a lei do piso nacional do magistério. É uma luta nacional, né, que está no Supremo, e a gente está pressionando para que haja esse entendimento da lei. Sobre o retroativo, sobre o descongela, a deputada Luciane, que é dela também a lei. A deputada Luciane ela conseguiu fazer algo inédito, aprovou 2 leis em 2 semanas, conseguiu que elas fossem sancionadas pelo presidente Lula, que 2 leis de repercussão nacional. Somos todas professoras, enquadramento, vocês, educadoras de educação infantil, e o Descongela, que é uma luta dela também, né, que começou aqui em São Paulo, com as nossas entidades, e ela conseguiu aprovar o texto da lei, da Lei Complementar 226, é dela, aquele texto, que ela tinha apresentado um projeto, e o texto foi incorporado. O que acontece? O descongelamento é praticamente automático em todas as prefeituras, estados, isso é pacífico. A questão, a nossa luta é o retroativo, é o pagamento do dinheiro. Isso depende, gente, de aprovação de projeto de lei, que tem que vir também do Executivo. Está lá na lei que é o ente federativo. Foi o que o Senado aprovou, não era a nossa proposta não, viu? Tinha que ser obrigatório, mas o Senado mudou o projeto e falou, olha, só vamos aprovar o retroativo, o projeto, se o retroativo for feito a partir do ente federativo. Então, o ente federativo é a prefeitura, é o estado, é o governo federal. Então, a gente tem que, vamos ser realistas, tem que agora, a luta é pelo retroativo. O descongelamento já está acontecendo, praticamente em todo o Brasil, em todos os municípios. O próprio governo estadual foi obrigado a publicar um decreto recentemente para já fazer um cronograma do descongelamento. Agora, o retroativo é a luta em cada prefeitura, em cada estado, não tem outra saída, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Por fim, eu sei que estourou o nosso horário aqui, eu não vou mais falar, só queria então colocar os nossos mandatos à disposição, contem com o nosso apoio, vamos